Oi, gente, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e vamos lá fazer nossa revisãozinha do conteúdo dessa aula, da prova número 8. Logicamente que nós vimos muito mais coisas do que somente o que vai ser passado aqui agora, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu vou explicar o que está aqui. Se você quiser ver, você assiste. Se não quiser ver, você vai embora. Tchau. Ó, seguinte, gente, tudo começou aqui embaixo, no controle difuso. Eu estava falando para vocês o que é o controle difuso de constitucionalidade, e eu disse para vocês que você pede liberdade e o juiz ele vai conceder ou não, baseado sempre na fundamentação dele. Às vezes ele tem que dizer que a lei ela é inconstitucional. Antigamente nós tínhamos a impossibilidade de progressão de regime nos crimes hediondos e alguém fez um habeas corpus e disse que isso ofendia o princípio da individualização da pena. Maravilha. Gente, o controle difuso, ele, de certa forma, ele serve para a parte que busca o poder judiciário, porque é uma situação concreta. Você busca algo no poder judiciário e o poder judiciário vai conceder aquilo para você ou não vai conceder aquilo para você. Essa é uma busca concreta. Tá bom? Maravilha. Então aqui nós temos uma forma de você buscar o poder judiciário. Gente, você chega lá, você busca o que você quer, isso vai valer para você, só que alguém recorre, vai para o TJ, alguém recorre, vai para o STJ, e alguém recorre, vai para o STF. Só que para você chegar no STF, o que acontece? Você tem que demonstrar que o seu assunto transcende, é uma matéria transcendental, é uma matéria que alcança uma repercussão geral. Nisso aqui, o STF, a hora que ele viu isso aqui, ele fala o seguinte, pô, esse assunto é um assunto muito bom, muito grande, muito importante. Então, de certa forma, quando ele reconhece a repercussão geral, isso acaba tendo efeito erga omnes já automático. Mas isso não é bem assim. Então, nós temos um conflito de normas, né? E aí diz o quê? Que você tem que ter ali na Constituição Federal, né? Você tem a previsão na Constituição que o STF, se ele quiser dar efeito erga omnes para um controle difuso, ele vai encaminhar para o Poder Legislativo, no caso o Senado Federal, e o Senado Federal vai conceder efeito erga omnes em um controle difuso de constitucionalidade. Importante saber, pessoal, que o Senado Federal não deve dar efeito erga omnes, ele pode dar efeito erga omnes. O que ele pode? Poder é uma faculdade, não é um dever. Tá? Ele não é obrigado. Por quê? Porque os poderes são independentes, muito embora exista uma harmonia entre eles. Tá? Então, a gente veja bem. A regra do controle difuso, qual que é? É efeito inter partes. Efeito erga omnes é se o Senado Federal conceder. Tudo bem? Só que eles podem trazer um raciocínio para você, trazendo a ideia de que, mas, pô, se o STF ele reconheceu a repercussão geral, então, de certa forma, isso teria efeito erga omnes, né? Sim, faz sentido também. Faz sentido também, tá bom? Faz sentido. Beleza? Depois nós vimos aqui um pouco sobre decreto regulamentar autônomo e executivo. Eu acabei comparando aqui com trabalhador autônomo e empregado, né? E aí eu tenho aqui o decreto regulamentar autônomo. Tá? O decreto regulamentar autônomo ele está submisso à Constituição Federal. O decreto regulamentar executivo está submisso à lei. Tá? Então, isso é importante porque se um decreto regulamentar executivo estiver errado, ele é ilegal. Não é que ele é inconstitucional, ele é ilegal, ele está uma bosta, ele está aqui, ó, errado aqui. Eu não preciso nem ver se ele está errado com relação à Constituição. Ele está errado aqui mesmo, tá bom? Então, aquilo que seria passível de controle de constitucionalidade seria o decreto regulamentar autônomo e não o executivo, porque o executivo ele está passível de controle de legalidade, não de controle de constitucionalidade. Nós temos aqui o presidente e o vice-presidente, tá? Eu estava explicando aqui quem são sucessores. Só tem um, é o vice-presidente, que é o único sucessor. O resto são substitutos. Tá? E se eventualmente nós tivermos a vacância dos cargos do chefe do executivo nos 2 primeiros anos do mandato, nós vamos ter eleições diretas em que o povo vota. Se for nos últimos 2 anos do mandato, as eleições serão indiretas, em que os membros do Congresso Nacional irão votar. Lembrando que as eleições indiretas é uma lei complementar que vai estabelecer o regramento. Depois eu comentei com vocês, pessoal, a diferença entre desmembramento e secessão. O estado de secessão no Brasil não tem. Você não vai fazer a separação. Você não vai fazer com que o estado de São Paulo se torne outro país. Você não vai fazer com que o Rio Grande do Sul se transforme em outro país. Isso não vai acontecer. É o que acontece com a Catalunha. A Catalunha ela tenta se transformar em outro país lá na Espanha. Tudo bem? Beleza? Maravilha, gente. Depois eu trouxe aqui a ideia, né, de que no direito internacional privado, você vai buscar o regramento, a lei que vai estabelecer as regras de uma análise contratual, é a lei do local em que aquele contrato foi assinado. Essa é a ideia. O contrato foi assinado ali, o inventário foi feito ali. Só que quando eu vou buscar regras da personalidade, eu vou verificar onde é que aquela pessoa realmente adquiriu a personalidade. Onde é que essa empresa ela teve direito de realmente se transformar numa pessoa jurídica e assinar contrato. Ah, foi lá na China? Então, eu vou aplicar as regras da China para saber se ela tem capacidade ou não para assinar um contrato. É isso que eu tenho que levar em consideração. Então, para fins de verificar quais são as regras, quais serão as leis que serão aplicadas no caso da resolução de um conflito contratual, perante o contrato é a lei do local em que foi assinado o contrato. Perante as regras que vão realmente estabelecer se aquela empresa tem condições de assinar um contrato,
eu vou ter que levar em consideração a lei do local em que aquela empresa se constituiu, o local em que aquela empresa foi criada. Basicamente é isso. Bom, gente, aqui eu estava explicando uma diferença entre reclusão e detenção. A base é que reclusão é regime fechado, semiaberto e aberto, e detenção é regime semiaberto e aberto. Interceptação somente nos crimes apenados por reclusão. É o que eu estava explicando aqui, né, sobre os direitos e garantias fundamentais. Eu estava mostrando para os alunos, né, que assistiram essa aula aqui, eu estava explicando esse pedacinho aqui, né, os direitos fundamentais, certo? E aí no meio deles eu acabei trazendo à baila a explicação sobre a interceptação telefônica. Foi esse o contextinho, e aí eu disse que somente apenados nos crimes apenados com reclusão que tem essa análise. Bom, gente, depois nós vimos aqui um pouco sobre a Comissão Interamericana, né, que ela está dentro da OEA, que a OEA é a Organização dos Estados Americanos, e a comissão ela busca uma conciliação. Tá? Depois, se não der certo, ela faz um primeiro informe, um segundo informe, depois que ela busca a responsabilização encaminhando para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos também a ONU, lembrar e decorar os órgãos da ONU, Secretariado, Assembleia Geral da ONU, Corte Internacional de Justiça, Conselho de Segurança e Conselho de Tutela. Lembrando que o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral da ONU pedem pareceres à Corte Internacional de Justiça. Gente, trouxe aqui para vocês também que nós temos aqui uma sentença estrangeira e quem vai autorizar a execução dela vai ser o STJ, né? E aí depois isso é executado pelo juiz federal. Trouxe aqui também que o STF ele vai resolver litígios entre estados estrangeiros, organismos internacionais e os entes federativos, salvo o município, porque o município fica a cargo do juiz federal, assim como também o conflito entre estado estrangeiro, organismo internacional e pessoa residente domiciliada aqui no Brasil. E desse conflito aqui, o ROC é encaminhado para o STJ. Beleza, gente? Recurso ordinário constitucional. Depois eu trouxe aqui em tempo do tributo também, estava conversando com vocês a respeito de algum assunto, que eu não lembro mais qual que é, mas eu fiz aqui sobre hipótese de incidência, fato tirador, obrigação tributária, isenção e anistia, né? O assunto era sobre a exclusão do crédito tributário. A isenção e a anistia excluem a exigibilidade do crédito tributário. Tudo bem? Diferentemente do caso de tulipa-demora, que suspende a exigibilidade do mesmo. Bom, nós vimos aqui sobre a competência tributária e eu falei sobre a capacidade tributária. A competência não se delega, a capacidade se delega. A capacidade tributária é delegada? Sim. Você pode delegar a capacidade tributária e essa delegação, né, não vai fazer com que o ente que recebeu a delegação perca os benefícios, tá, do ente que delegou. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Maravilha? E aqui eu estava explicando também a respeito, né, de alíquotas e multas, né? Qual que é o valor que você vai pagar? O valor é o seguinte, a multa sempre é mais benéfica e o valor da alíquota sempre o valor da época do fato gerador, da obrigação de pagar um tributo. Tudo bem? Aqui eu estava explicando sobre as anterioridades e as exceções. Importante é o seguinte, gente, os tributos aqui do meio, eles não se submetem a nenhum tipo de respeito ao tempo. Eles não vão precisar respeitar 90 dias, não vão precisar respeitar a virada de exercício, e é isso. Então, quais são esses tributos? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de operação financeira, empréstimo compulsório de calamidade pública e imposto extraordinário de guerra. Esses dois aqui são óbvios, tá? Agora, esses dois aqui em cima, você tem que decorar. Eu decorei, né? Quando eu decorei, e eu expliquei para vocês, eu disse que o Fernando Collor, numa época, ele elevou muito o valor do imposto de importação para que não quebrasse as empresas automobilísticas dentro do Brasil. Tá? Então, o que ele fez? Ele elevou muito o valor e aí o povo não conseguiu comprar tanto carro importado. Tá bom? Beleza? E aí nós temos os tributos que não precisam respeitar 90 dias e nós temos aqueles que não precisam respeitar a virada de exercício. Mas desse lado tem que respeitar 90 dias e desse lado tem que respeitar a virada de exercício. E eu trouxe aqui também os impostos, né, que além de ser uma receita para o Estado, ele é um imposto extrafiscal. E eles podem ter assim a alíquota alterada por mero ato do Poder Executivo, inclusive por um simples órgão do próprio Poder Executivo, tá? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de operação financeira e o imposto de propriedade industrial. Beleza? Tranquilo, gente? Por fim, eu expliquei a diferença entre caducidade e encampação. E a caducidade é a culpa na prestação do serviço público por meio do particular. E a encampação é quando o Poder Executivo ele tem interesse na extinção do contrato. E aí ele acaba conversando, né, com o Poder Legislativo respectivo. E aí o Legislativo respectivo ele cria uma lei autorizando a extinção do contrato. Eu acabei que expliquei a diferença entre caducidade e encampação, né, de contratos. Eu não expliquei o que é caducidade de ato administrativo. A caducidade do ato é uma coisa, a caducidade do contrato é outra coisa. Eu expliquei a caducidade do contrato administrativo. Contrato é um papel que tem prazo, tá?
Agora, ato administrativo é uma ação praticada por um servidor. Eu não expliquei caducidade do ato, eu expliquei caducidade do contrato administrativo. Tudo bem, gente? Obrigado pela presença até o presente momento. Um beijo do Magro e até mais. Gente, se você não vai inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve no meu canalzinho para chegar no meu seguidor. Não tem meu seguidor ainda no canal. Me ajuda, pelo amor de Deus. Tá bom? É nóis. Tchau.